aleluia, paz do Senhor. Você que vai ouvir, aleluia Jesus, estamos aqui, glória a Deus, mais uma vez com essa ministração do Pai Celestial. E lembrando a você que ainda não seguiu o nosso canal, se inscreva no nosso canal para que todas as vezes que nós fizermos um vídeo aqui, compartilhando a palavra, uma oração, né, uma intercessão, vai aparecer aí, glória a Deus, a notificação aí no seu celular. Glória a Deus, você vai ficar por dentro da palavra de Deus na sua vida, na sua casa e também na sua família. Amém. Nesse exato momento eu quero, glória a Deus, orar por você que está aí do outro lado. Você que, aleluia Jesus, que entregou, né, a sua causa na mão de Deus. Entregou também a sua família, né, na mão de Deus. Porque a Bíblia fala que Eucana é o marido de Ana. E ele fazia, né, sacrifício pela família dele. Fazia sacrifício pela casa dele, pelas mulheres dele, pela mulher dele. Então, essa é a forma que nós devemos seguir. Fazer os nossos sacrifícios a Deus. Entregando a nossa casa, nossa família e nossos familiares, né? Todos, entregar todos na mão de Deus, para que Deus fazer o sacrifício, para que Deus possa vir atender, aleluia Jesus, a nossa oração, amém? Curve a cabeça aí, você que está aí do outro lado, glória a Deus, e vamos falar com Deus, e depois, aleluia Jesus, vamos estar ministrando, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor. Qual vai ser a palavra de hoje? Jonas capítulo 4. Jonas capítulo... Uma palavra muito forte, viu? Jonas capítulo 4. Então fica atento aí à palavra de Deus. Você que tem fugido do seu chamado, tem, aleluia, deixado a desejar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Deus mandou você ir para um lugar, você vai para outro. Então curve sua cabeça aí e vamos orar em cima disso aí, no nome de Jesus. Curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano eterno, Deus e Pai, Pai querido, Pai celestial, eu quero te entregar a sua vida, ó Deus, dessa pessoa, Pai, que fez como Jonas, ó Deus, que largou, ó Pai, o seu chamado, que largou, Senhor, a tua presença, aleluia Jesus, largou o teu Espírito, ó Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, quero orar por essa pessoa, glória a Deus, que está aí do outro lado, que todos os dias, ó Deus, ouve a nossa oração, ouve a palavra do Pai Celestial, ouve a presença de Deus, ouve o dominar de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a casa dos servos e das servas. Porque a palavra do Senhor diz que quando a tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, está sobre nós, que simboliza a arca da aliança, temos que prosperar. Glória a Deus, diante da tua presença, financeiramente, espiritualmente e vida sentimental, no nome de Jesus. Quero te entregar essa ministração, glória a Deus, que vai ser falada agora, no nome de Jesus. Que tua presença e que tua palavra, que teu Espírito possa, aleluia Jesus, restaurar e arrancar também essa enfermidade, aleluia Jesus, que é na vida dessa pessoa que está aí do outro lado. Glória a Deus, está precisando de uma palavra, de uma restauração, de uma purificação. E eu digo, você que está enfermo do outro lado, eu digo no nome de Jesus, toda enfermidade, toda seta, todos os dados inflamados, na autoridade do Espírito Santo, tudo aquilo que impede você prosperar diante da presença de Deus, tudo aquilo, aleluia Jesus, que impede você de pensar nas coisas boas, os preceitos do Senhor, essa enfermidade, esse mal, glória a Deus, aleluia Jesus, esse pensamento, encoxar entre dois pensamentos, seja repreendido pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Todo mal sai no nome de Jesus, todo mal sai no nome de Jesus. E eu digo, glória a Deus, amém. Amém, amém. Forte esse coração, né, gente? E tudo é para a glória de Deus, amém? A palavra de hoje se encontra em livro de Jonas, capítulo 4, e o título fala assim, ó: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Para vocês entenderem aqui, eu vou ler o porquê que o título ele refere sobre isso, amém? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, que forte. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor:
É razoável esse teu ressentimento? Deus falando para Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Eu vou ler até aqui, daqui a pouco eu termino de ler. Essa passagem, ela fala quando Jonas, ele fugiu para Tarsis, sendo que Deus mandou ele para Nínive. E para quem conhece, é uma história bem conhecida essa passagem, né? E aí Jonas foi para lá em Nínive. Quando chegou lá, Jonas, ele já tinha ouvido falar, né, de Nínive, que muitos profetas tinham morrido, tal, essas coisas tudo. E quando chegou lá foi diferente com Jonas. Quando Jonas ele começou a proclamar aquilo que Deus mandou ele falar, as pessoas começaram a dar ouvido para o que ele estava falando. E ali as pessoas começaram a se arrepender. E aí Jonas não estava entendendo. Jonas falou assim, nossa, mas Deus não ia destruir Nínive? Por que não está acontecendo? Por que as pessoas estão se arrependendo? Porque as pessoas estavam ouvindo a voz do Senhor. O coração delas começaram a se quebrantar diante do coração, diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor. E ali Jonas continuou proclamando, enquanto mais ele passava o recado de Deus, mais as pessoas se arrependiam. E aí passou aqueles dias todinho, porque se eu não me engano, acho que foi 40 dias, né, amor? Para destruir a cidade, que Deus falou. Isso. Acho que foi 40 dias, se eu não me recordo. E aí passou os 40 dias. Quando chegou nos 41 dias, Jonas subiu lá Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E aí Jonas sentou ali no alto da cidade e ficou esperando Deus mandar fogo do céu. E aí Jonas falou assim, Deus, mas se você não fizer isso, o povo vai achar que eu sou mentiroso. Você falou que iria destruir a cidade. Só que Deus já tinha mandado Jonas ali, num quê? Num propósito. Olha o recado que Deus mandou Jonas entregar para aquelas pessoas. Para elas se arrependerem, porque senão em 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. Olha só, para elas se arrependerem, porque senão Deus em 40 dias iria destruir a cidade. Como o povo se arrependeu, Deus ele não destruiu a cidade. Quando há arrependimento, quando há conserto, quando há cura, quando há libertação, Deus ele não destrói o lugar. O que me chama a atenção é que Deus deu tempo, né? Deu tempo, 40 dias. Deu um tempo pro povo se arrepender ainda. Olha só como Deus é bom, né? Misericordioso, Deus é misericordioso. Você tá entendendo? E Jonas achou que iria passar os 40 dias e o povo não ia dar ouvido. Então Jonas ficou... Como que eu posso explicar? Jonas queria que Deus matasse o povo. Jonas não olhou com o olhar espiritual, mas olhou com o olhar carnal. E aí Deus fez isso, ó, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, olha o que Deus disse para Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse, é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. Olha só, Jonas, ao invés dele ter compaixão pelas almas, ele teve mais compaixão da aboboeira. E quando veio aquele bicho e picou aquela aboboeira, que ela secou, Jonas teve mais pena da aboboeira que não trabalhou, não plantou, não semeou, não fez nada, do que do povo que Deus queria que se arrependesse. Por isso que o Senhor falou isso daqui para Jonas. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens,
que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, Deus teve piedade e misericórdia daquele povo, porque o povo eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo de errado, na realidade. Porque, gente, eu vou falar algo pra você. Tem pessoas que elas nunca andaram no caminho do Senhor. Então elas não conhecem a palavra da Bíblia, o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Então Deus tem misericórdia desse povo. Deus, a misericórdia desce na vida deles, como aconteceu em Nínive. E ali Jonas, ele ficou tipo de boca aberta, porque o povo se arrependeu, se consertou, a misericórdia do Senhor desceu ali, e Nínive depois passou a ser uma cidade abençoada, né? Porque o povo verdadeiramente parou de se prostrar a outros deuses e começou a se prostrar a Deus que fez o céu e a terra. E é isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que a gente proclame o evangelho e pessoas venham se arrepender. Então, se Deus mandou você entrar num lugar, se Deus te enviou num lugar e já mandou você falar, não temas. E também não deixe o seu coração se endurecer como o de Jonas. Nossa, mas eu achei que não iria dar certo. Mas eu achei que fulano ia morrer. Mas eu achei que fulano ia descer à sepultura. Gente, a gente não é Deus. Se Deus teve misericórdia de Nínive, por que Deus não vai ter misericórdia de outras pessoas? A nossa parte é passar o evangelho, é proclamar o evangelho, entregar o recado do Senhor. Quem vai se compadecer é Deus. Quem sabe se Deus vai abrir a sepultura ou fechar é Deus. Não somos nós. Então que a gente venha ter esse discernimento. Discernir o que o Senhor está mandando a gente falar. Porque quando Deus ele entrega um recado para alguém, ainda mais quando está no erro, Deus não quer matar aquela pessoa. Ao contrário, Deus ele quer salvar a vida daquela pessoa. Deus ele quer libertar, porque fala que tudo que Deus faz é bom. Então até quando Deus ele dá um recado para uma pessoa, é para uma coisa boa, não é para uma coisa ruim. Então que a gente venha entender isso. Deus ele corrige aqueles que ele ama. E ali através da vida de Jonas, ele estava corrigindo aquele povo, porque ele também amava aquele povo. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que essas pessoas venham se arrepender verdadeiramente. Amém. Então não deixa que o nosso eu, o nosso ego, o nosso querer, a nossa vontade, porque pela nossa vontade carnal, a gente já mata, enterra e pronto. Só que não. O olhar de Deus nunca vai ser igual ao nosso olhar. Os pensamentos de Deus nunca vai ser os nossos pensamentos. Porque Deus ele é a própria misericórdia. Ele é a própria compaixão. Olha eu e você aí. Se estamos aqui, é a misericórdia dele. É a compaixão dele. Você está entendendo? Então fique com essa palavra nesse dia de hoje. Se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Você querendo ou não. Se Deus quiser curar, ele vai curar. Se ele quiser libertar, ele vai libertar. Faça a sua parte. Deus só mandou Jonas fazer a parte dele. Deus não estava pedindo opinião para Jonas. Em nenhum momento ele falou: Jonas, o que você acha? Eu salvo aquele povo ou não? Você acha que ele merece? Ele é Deus, gente. Nós temos que entender que nós somos a criatura e ele é o Criador. Então a gente nunca vai ter a mente de Cristo, a gente nunca vai ter o olhar de Cristo, porque ele sabe todas as coisas. Igual sábado, o pregador aqui na festividade falou algo que me chamou a atenção. Nós, seres humanos, a gente oscila. Uma hora a gente quer que salva, outra hora a gente quer que mata. Tá entendendo? Então, tipo assim, uma hora a gente ama demais, outra hora a gente não ama. E não é dessa forma. Deus, ele tem um olhar para nós todos os dias para que a gente venha se consertar, salvar, ser liberto. Porque a vontade do Senhor é que todo mundo encontre a salvação. É que todo mundo venha morar em Jerusalém. Não só eu, não só meu esposo, mas todo mundo. A vontade de Deus, quando trouxe o Filho dele aqui nesse mundo, é para que todo mundo venha se arrepender. Porque Deus, ele é Pai. Ele é nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele é nosso Criador, ele é nosso Salvador, ele é nosso Libertador. Você acha que ele se alegra quando ele vê um filho padecendo na mão do diabo? Lógico que não, gente. Você pode ver que ele faz até o último para salvar aquela pessoa. Leva pro leito, espreme, esmaga, amassa para que ela sacode e fala: acorda, eu quero te salvar. Eu não quero que você vá pro inferno, acorda.
Eu não fiz você para ir pro inferno, eu não fiz você para ser uma pessoa mal. Você está entendendo onde a misericórdia de Deus chega até o ponto de levar a gente para um leito, para a gente parar, falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Deus não me fez para fazer isso. Deus não me fez para fazer aquilo. Deus me fez para viver coisas boas na presença dele. Não que não vamos chorar, vamos. Mas ele fez a gente para viver coisas boas, gente. Não coisas ruins. Eu tava conversando com meu marido, acho que foi antes de ontem. Aí eu falei assim pro meu marido que os ímpios, ele usufrui mais das coisas boas que Deus deixou pro justo do que nós mesmos. Tá entendendo? E Deus deixou nós, é a herança nossa. É a herança do povo de Deus. E muitas das vezes a gente não sabe usufruir das coisas boas que Deus nos deixou. E o ímpio vai lá e usufrui. E a gente fica, ó, chupando o dedo. Verdade. Tá entendendo? Não é verdade, amor? Verdade. A gente fica chupando o dedo, sendo que é pra nós. É pra nós. É pra nós. A gente se renunciou, a gente morreu pras coisas do mundo pra usufruir da herança que o Senhor nos deixou. E às vezes, a pessoa, quando tá, tipo, longe do caminho do Senhor, tá no mundo, parece que ela é, não sei, uma felicidade, mas tipo, uma felicidade falsa, mas faz todas as coisas, né? Sai, se diverte. E aí quando a pessoa vem para a presença do Senhor, a pessoa parece que morre, né? Se retrai. É essa hora que você tem que ter vida. É essa hora que você tem que sair com seus familiares, se divertir, né? E fazer também a obra de Deus, né? Sim. Fazer o ID. Mas também você tem que sair, se divertir com a família, né? Um social ali com os familiares. Então, tudo isso você tem que fazer, entendeu? Porque Deus deixou essas coisas pra gente usufruir, sair um pouco, se divertir um pouco e também, mas não deixar de fazer a obra, né? Que é aquilo que Deus quer pra nós. Até no passear a gente evangeliza. Até no passear a gente evangeliza. Sabe? Até no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, a gente evangeliza as pessoas. Mas, gente, entenda uma coisa, nós somos filhos do Senhor. Então nós temos que usufruir das coisas que Deus nos deixou. E não saindo aqui da palavra, então não dê um ponto final numa vida que Deus muitas das vezes ele quer salvar. Sabe? Muitas das vezes a gente quer dar um ponto final, a gente quer botar uma vírgula. Não! O único que pode botar um ponto final e uma vírgula às vezes, só Deus. A gente quer fazer igual aconteceu lá em João, acho que é 8, versículo, acho que é versículo 1, né? Que fala sobre a mulher adúltera, né? Às vezes a gente quer fazer igual o João 8. Pegar pedra e apedrejar, né? Jogar pedra na pessoa e acabar de matar, mas... A intenção daquele povo era essa, né? A intenção era essa, daquele dos fariseus, daqueles... Entendeu? Mas a função de Deus como é salvar a pessoa, arrancar a pessoa do pecado da morte. Essa é a função de Deus. Porque a vontade daquele povo, gente, era matar aquela mulher... a pedrada. Matar ela, a lei tá mandando matar. Você tá entendendo? Você imagina aquela mulher morrendo a pedrada. Era isso que aquele povo queria fazer. E muitas das vezes nós, quando apontamos, acusamos alguém, a gente mata uma pessoa em pedradas. Isso me lembra também a história de Estevão, que foi apedrejado e morto por amor ao Evangelho, né? Então reflete um pouco sobre isso também, sobre o apedrejamento. Essa lei, né, de Moisés, a gente não está criticando, amém? Porque também talvez foi Deus que criou também essa lei, mas para que o homem também andasse na linha mais o Evangelho de Jesus Cristo, como eu posso dizer para você, não é que vai passar a mão na cabeça da pessoa. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa, não é cortando a administração aqui. Se a gente for notar, glória a Deus, quando Deus manda Noé construir a arca, Deus estava dando uma oportunidade. Era o tempo que Deus estava dando para as pessoas se arrepender, aleluia, Jesus, do pecado da morte. Porque a Bíblia fala que Noé foi quanto? 100 a 120 anos, não foi? Que ele profetizou e falou ao povo que ia vir um dilúvio se o povo não se consertasse diante de Deus. Então essa é a mesma forma. Deus usou, aleluia, Jesus ali a vida de Noé, dizendo ao povo, ó, gente, se haver um justo, olha só, 1 ou 2 justos, mas se vocês também se arrependerem desse pecado que vocês estão cometendo, eu vou descer com misericórdia. Mas eu também vejo também a misericórdia de Deus, porque Deus também salvou ali a família de Noé, que depois também povoou a terra. Então a misericórdia de Deus é
é notória, né? Às vezes nós queremos apedrejar, como diz João 8, mas a função de Deus é como Jesus Cristo falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ali saiu todo mundo. É a vontade do Senhor, é salvar todo mundo. E olha o tempo, ó. Lá no tempo de Noé, olha o tempo que Deus deu pro povo se arrepender. E o povo não quis. Né? Então o povo não quis. Só que em Nínive, o povo quis se arrepender. E quando a pessoa verdadeiramente ela quer se arrepender, Deus muda a história dela, gente. Deus muda. Que não foi o caso de Sodoma e Gomorra, né? Que o povo não quis se arrepender do pecado de Deus. E aí Deus destruiu mesmo. Destruiu a cidade. E se Nínive também não quisesse, também ia ser destruída. Ia ser destruída, então. Mas o povo quis se arrepender. Isso mostra que quando a gente quer, aleluia Jesus, buscar a mudança de Deus para nossa vida, Ele desce com graça e também desce com misericórdia, não é isso? Desce. Então como basta, fala na palavra dele, né? Isso, como fala na palavra dele, basta se arrepender dos pecados, do engano, e Ele desce com graça, aleluia Jesus, e com misericórdia. Ó, ele desce com piedade, misericórdia, longânimo, benignidade. Ele desce com tudo isso para salvar uma pessoa. Porque eu vou falar um negócio para você, ó. No tempo de Noé, Deus ele foi longânimo. Deu um tempo. Ele foi longânimo. Olha só, a volta de Jesus, Deus ele tá sendo longânimo. Olha o tempo que ele tá dando pro povo se arrepender até Jesus voltar. Então ele tá sendo longânimo. Tá entendendo? Com o povo. Então o povo ele tem que querer. E se o povo não querer, vai acontecer como Sodoma e Gomorra. Sim. Se o povo não querer, vai acontecer como no dilúvio. Então é isso que nós temos que ter essa consciência. Todos os dias eu tenho que me preparar para a salvação. Isso, todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar preparado para a salvação. Porque eu não sei a hora e nem o momento que Jesus ele vai vir. Mas eu tenho que falar, não, eu tenho que me preparar porque Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai me levar. A morte, gente, é a prova viva disso. A morte, olha aí. Você tá entendendo? Qual o caminho que nós queremos seguir? Para onde queremos ir? Então tudo isso fica um ponto de exclamação que está na nossa mão. Ou a gente se arrepende, ou a gente não se arrepende. E existe dois caminhos, existe duas escolhas, bem e mal. Existe o caminho largo, o caminho estreito. Então, tipo assim, não tem como a gente falar assim, eu não sei. A gente sabe, nós sabemos o que é certo, o que é errado. A gente sabe o que é bom, o que é ruim. Nós sabemos, então não tem como. Até hoje, as crianças, hoje em dia, com a idade que elas têm uma sabedoria que é a coisa mais linda. E elas sabem o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode. Eu falo porque eu tenho um filho de 12 e uma filha de 8. Quando eu pergunto para eles o que é certo e o que é errado, eles sabem. Você tá entendendo? Então, se uma criança já sabe o que é certo e o que é errado, nós adultos, a gente já tá calejado. Nós já estamos calejados. Então, tipo assim, basta agora é nossas escolhas. Porque Deus, ele não precisa ficar implorando para nos salvar. Verdade. Não, porque eu vou falar algo aqui para você. Deus, ele não precisa da gente. Nós que precisamos. Se a gente quiser... Se a gente não quiser, ou se a gente quiser, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar operando, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar libertando, salvando. Mas nós que precisamos dele para ter a salvação. Nós que precisamos dele para ter a libertação. Então, se a gente não quiser, o maior prejudicado da história toda somos nós. É isso que vai acontecer. Você está entendendo? Então, para refletir em tudo isso. Qual que é a escolha da sua vida que você está fazendo? E eu vou falar algo para você. Filhos não seguem palavras. Filhos seguem exemplos. Nós somos espelho dos nossos filhos. Então, muitas das vezes não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam uma coisa e sendo que a gente pratica outra. Não tem como. Não tem, porque vai chegar uma hora que ele vai olhar pra gente e vai falar, nossa, mas você tá mandando a gente fazer e você nem faz. E isso que a minha esposa falou é muito verdade, porque uma certa vez um amigo meu, ele bebe, né? E ele tinha um filho, o filho dele tinha mais ou menos ali uns 14 anos. E ele falou assim, eu prestei atenção assim, né? Ele falando, a gente tava num churrasco, e o filho dele de 14 anos falou assim, pai, olha só o que o filho dele falou. Como filho, segue exemplo. Falou assim, pai, eu já tô com 14 anos, né?
logo, olha só o que ele falou, logo vou estar bebendo com o Senhor. Eu fiquei um pouco assim assustado com aquilo, né? Mas era o que ele estava vivendo no momento, né? Que o pai dele bebia. Pô, era normal. Pra ele é normal beber e fumar. Então foi o que eu notei naquele dia que eu falei, realmente as nossas ações podem refletir na vida dos nossos filhos. Sim. E daqueles que estão em nossa volta, porque a Bíblia fala em Salmo, acho que é Salmo 50, que Asaf, olha só, Asaf foi escolhido por Davi para ser, olha só, regente do coral, para ser aquele que comandava o louvor ali no palácio, aleluia, Jesus, do rei Davi. E como ele foi exemplo ali naquele lugar, que ele ministrava muito louvor, a palavra na vida do povo, a Bíblia fala que a vida dele, glória a Deus, foi exemplo para várias gerações depois. Então. E as pessoas falavam, olha, esse aqui é filho de Asaf. Exemplos, né? Exemplo, você lembra de Asaf, aquele que tomava conta do palácio lá, que tomava conta do louvor? Esse aqui é filho do Asaf. Então, as nossas ações podem interferir no futuro, glória a Deus, dos nossos filhos e daqueles que estão, aleluia, Jesus em nossa volta. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eles olham, os filhos olham muito aqueles que nós fazemos, entendeu? E eles vão lá, glória a Deus, copia aquilo e pratica o mesmo. Então devemos praticar, glória a Deus, aleluia, Jesus, coisas boas também. Não que eles venham com instrumento, uma bula de instruções. Isso. Não, eles não vêm com uma bula de instruções. Nós temos que moldar eles aos pouquinhos, né? Só que é sobre isso. Filho, ele segue exemplo. Então a gente temos que nos examinar todos os dias para ver onde a gente precisa melhorar. Porque a gente também, por mais que somos pais, a gente erra, né? Só que se a gente não quer que os nossos filhos sigam exemplos ruins, a gente vai ter que fazer o quê? Opa, tô falhando nessa parte, então vou ter que me consertar nessa parte para meus filhos observar. Tá entendendo? Então é sobre isso, né? Um escorregão pode destruir tudo aquilo que Deus construiu ao decorrer do tempo. Pode destruir toda a família, aquilo que Deus construiu ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então presta atenção. Não sei o porquê que Deus está me levando por esse direcionamento. Não troca a sua promessa por um prato de lentilha. A bênção, né? Não troca, sabe? Não troca tudo que você conquistou ao longo desses anos por coisas momentâneas. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá entendendo? Se Deus tá mandando eu falar isso é porque alguém precisa ouvir isso. Não troca o que Deus te deu por tempos momentâneos. Porque o diabo, ele vem assim, ó. E ele destrói tudo. E depois que ele destrói, ele vai, ó, sai fora. Ele mete o pé. E vai tentar destruir outra. Deixa você pastando. Deixa você pastando, envergonhado, e você perde tudo. Eu falo porque aconteceu isso com amigas minhas de perto, né? Da qual o marido dela, né, tipo, trocou a família dele por coisas momentâneas. Tipo assim, destruiu a família dele. E ele achava que ele tava abalando. E depois que ela se reergueu, ela deu a volta por cima. Tá entendendo? Então, tipo assim, não troque o que Deus te deu por coisas momentâneas. Porque tem coisas que não volta mais. Se Deus te deu, valoriza. Se Deus te deu, cuida. Porque eu vou falar algo aqui pra vocês. Não existe casamento perfeito. Mas um casamento que tem Deus, se Deus ele for a base, se Deus ele for o cordão de 3 dobras de toda a família do casal, Deus ele vai mostrar onde a gente está errado, onde a gente está certo, onde temos que nos consertar para que a vida familiar ela venha fluir. E tudo que está amarrado, tudo que está preso venha desamarrar. Amém? Porque existe sim um relacionamento sólido. Existe sim uma família sólida. Só basta a gente querer. Amém? Não sei o porquê que Deus me levou para esse direcionamento, mas tem pessoas que vai precisar ouvir isso daqui agora. Amém? Às vezes, aos olhos carnais, parece ser bom.
mas aos olhos espirituais pode trazer destruição e morte, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E vai acabar com a sua vida e vai acabar com a sua família. Então, cuidado. Se Deus mandou a gente para esse direcionamento, estamos aqui como um anjo mensageiro, né? Da parte do Senhor. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então fique com essa palavra nesse dia de hoje. Medite nessa palavra que o Senhor quer falar grandemente com você. Sabe? Não troca a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus por coisas banais desse mundo. Porque na palavra do Senhor fala que o mundo ele já é do maligno. Então se você sair da presença do Senhor para ir para o mundo, vou falar algo para você. Você já está fazendo o quê? Indo para o maligno. Você já está indo viver as coisas do maligno. Porque fala que o mundo é do maligno. Então tudo que é do mundo é do maligno. Então se você escolher viver as coisas do mundo, você está escolhendo o maligno. Amém? Então, ó, discernimento. Amém? Meu esposo vai estar orando pela nossa vida para finalizar essa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando aí, você que está aí do outro lado. Aleluia, Jesus. Presta atenção, né, na palavra que foi ministrada. Uma palavra aí muito forte. Eu queria que você, neste exato momento, curvasse a sua cabeça. Amém? Amém. E elevasse os seus pensamentos a Deus. Para que Deus, olha só, para que Deus possa trazer, aleluia, Jesus, clareza e restauração para a sua vida. E outra coisa, eu falei na ministração de ontem que a Arca da Aliança, glória a Deus, está dentro da nossa casa. E a Arca da Aliança é a palavra de Deus. Amém. Se a gente seguir o que a palavra de Deus, aleluia, Jesus, vem dizendo para nós, que é a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simboliza a palavra de Deus hoje. Então você, aleluia, Jesus, tem que estar diante da presença do Senhor e tem que prosperar financeiramente e também, glória a Deus, espiritualmente, sentimentalmente. Amém? E tudo vai estar, como é que eu posso dizer? Alinhado, né? E sendo restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Então, curve sua cabeça aí, vamos orar, aleluia, Jesus, em cima dessa palavra, desse direcionamento de Deus, essa palavra que foi ministrada. Soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai celestial, neste exato momento, ó Deus, quero te entregar, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos passos também, os nossos caminhos, e pedir ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, que possa trazer, ó Deus, uma restauração, ó Pai, para a nossa vida neste exato momento, ó Deus. Pai, quero te entregar, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, espiritual, sentimental, amorosa. Quero te entregar também, Senhor, a nossa vida, Pai, financeira, ó Deus, para que a tua palavra, para que a tua restauração, Senhor, para que teu dominar, ó Pai, para que a tua presença possa trazer, aleluia, Jesus, restauração e purificação para a vida dessa pessoa. E essa pessoa, glória a Deus, que estiver aí, aleluia, Jesus, no leito do hospital, com uma enfermidade, onde o médico, aleluia, Jesus, diz que não há mais jeito, onde o médico diz, aleluia, Jesus, que não há mais solução, essa pessoa que vai ouvir essa palavra, que ela possa, aleluia, Jesus, receber a cura do Espírito Santo, e que teu sangue possa lavar e restaurar a vida dessa pessoa, a vida, aleluia, Jesus, desse servo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, hosana nas alturas. Quero te entregar os nossos dias, te entregar a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, que a tua restauração possa estar, aleluia, Jesus, sobre a nossa vida. E eu digo, glória a Deus, aleluia, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nunca se esqueça que Jesus, Ele te ama. Amém?